Se não vir, eu vou gritar mais. É você que ia pular daqui de cima. Ela disse, vai pular, corre ali e segura. Glória, que benção, irmão. Irmã, que benção, né? Você que quer dançar também, só as irmãs, tá? O que foi? Frustrou, Alex? Você queria dançar também, Alex? Tá bom, vamos fazer um grupo de dança da Rede Ramos da Videira. Ah, você também, Tom? Tom já levantou a mão. Eu. Ah, não, Tom, você não falou eu. Só falando assim para você. Glória a Deus. Por tudo que Ele está fazendo. Fez, está fazendo e ainda fará na nossa vida e através da nossa vida. Amém? Estamos aí, trabalhando para Jesus. Mas agora pega a tua Bíblia, para nós não perder tempo. Eu tenho ainda um tempinho. Vou pregar só umas 2 horas, irmão. Que bênção, ninguém protestou. Livro de Lucas, capítulo 18, versículo de número 9. Lucas, capítulo 18, versículo de número 9. Vamos ver o que Deus tem para nós. Hoje de manhã já Deus falou forte no nosso coração. Eu tenho certeza que agora à noite não será diferente. Palavra do Senhor. Quem está curtindo esse verãozinho, irmão? Verãozinho fora de hora, né? Glória a Deus, né? Eu ia fazer um batismo hoje, irmão, mas ele esquentou demais, disse, não vou não. Esperar, cadê os caras que vai batizar? Cadê? Eu vi aí já os que vai batizar. Por aí. Deus esquentou demais. Esperar esfriar um pouco. Lucas, capítulo 18, versículo 9. Quem achou, diz eu achei. Amém. Vamos ler sentado mesmo. Quem quer ficar de pé, fica então, tá bom? Quem quer ficar sentado, isso. Fica à vontade, irmão. Só não dorme, por favor. Lucas 18, 9. E disse também esta parábola, Jesus falando, uma parábola, a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Preste atenção, irmão, que Jesus está falando para um pessoal específico, um grupo específico de pessoas. Então ele fala a parábola: 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira, no seu íntimo, uma oração íntima: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este, ou publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, o fariseu. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Amém? Amém? Feche teus olhos, Pai, fala conosco. Espírito Santo, fala no nosso coração agora. Mais uma vez, Deus, através da Tua palavra, nós não apenas queremos, nós precisamos, Deus, ouvir a Tua voz. No nome de Jesus é que nós oramos ao Senhor. Amém. Amém? Pode se assentar, fique tranquilo. Pode acender a luz aí de baixo aí também, ó. Isso, acende a luz aí de baixo aí. Aí, obrigado, pastor Patrício. Senão o Luiz vai dormir lá atrás, lá daí. Glória, dá para me ouvir bem aí atrás, aí? Dá? Lá em cima estão me ouvindo bem? Então? Amém. Então vamos lá. Olha que assunto. Um assunto talvez
ele é simples, na verdade, mas pode tornar-se complexo o seu entendimento, se a gente não olhar e não prestar atenção nesta parábola com um coração bem aberto. Jesus estava falando sobre dois homens, ou dois tipos de homens, porque era uma parábola. E ele usou, claro, algumas figuras que eram bem conhecidas das pessoas da época. Ele fala de um fariseu e um publicano, porque aos olhos de todos era um antagonista dentro daquilo que Jesus estava colocando. Dentro daquilo que Jesus estava falando, eram quase que, você vai entender por que eu estou dizendo assim, quase que dois extremos. Então Jesus fala para aqueles homens sobre o fariseu e o publicano, que decidem ao mesmo dia, no mesmo tempo, ir ao templo, à casa de Deus, lá orar e falar com Deus. E ao final de tudo, Jesus diz que o publicano foi ouvido. A oração do publicano foi ouvida, mas a oração do fariseu não. O fariseu não foi justificado, mas o publicano sim. O publicano recebeu graça do Senhor e misericórdia. E eu quero falar sobre o porquê, talvez, que um conseguiu e o outro não. Para a gente entender e compreender bem, é importante que a gente também consiga definir a diferença entre uma figura e a outra, para você que não sabe. O fariseu, ele era um doutor da lei. O fariseu, ele era o extremo, talvez, da obediência à lei. O fariseu era um homem que ele participava da sua religião, ele se entregava de verdade à sua religião. Era um homem que, dentro daquilo que a lei prescrevia, que precisava ser feito, ele era um fiel cumpridor. E Jesus testifica isso, quando ele fala na oração do fariseu, que era uma oração intimista, irmão, preste atenção. Uma oração que ele orava no seu íntimo. Então ele não tinha pretensão aqui de se mostrar às pessoas. Era uma oração verdadeira. Era uma oração do seu coração. Era uma oração que revelava aquilo que estava de verdade no seu coração. E nesta oração ele confessa e fala a Deus e reconhece, dizendo: Deus, eu sou um homem fiel, ele diz. Eu dou os meus dízimos, eu jejuo 2 vezes por semana. 2 vezes por semana. Era um homem aplicado a cumprir a lei. Ele era um homem aplicado ao conhecimento, e provavelmente era já um homem de grande conhecimento, que tinha um grande conhecimento da lei do Senhor, da Torá, o Velho Testamento. E este homem, com todo este conhecimento, este homem com toda esta dedicação em cumprir as suas obrigações, Jesus disse que ele não foi justificado naquele dia. Mas o outro homem, que é o outro extremo, o publicano. O publicano era alguém que era judeu. Ele era judeu, ele era do povo de Deus, mas ele era considerado um traidor, porque ele trabalhava para Roma, que era o povo que subjugava o povo de Deus. Roma subjugava, Roma reinava, de maneira que o povo de Deus, os hebreus, precisavam pagar tributos a Roma, dinheiro, impostos, para uma outra nação. É como se aqui no Brasil nós fôssemos brasileiros e uma outra nação qualquer nos subjugasse, e nós tivéssemos que pagar imposto para esta outra nação. O publicano era um homem que trabalhava para outra nação, sendo daqui, cobrando impostos, sob a égide da outra nação. Ele tinha o exército romano a seu favor, então ele era um instrumento da outra nação. Ele era considerado o pior dos piores pecadores, porque era um traidor do seu povo. Ele era um indesculpável. O publicano era alguém imperdoável aos olhos do povo, aos olhos daqueles que estavam ali. Eles olhavam para o publicano e era a pior espécie das pessoas. Não era aceito na sociedade, não era aceito no meio do povo de Deus, porque ele era um traidor. Era a pior espécie de pessoas que poderia existir. A pior espécie de gente do seu tempo era o publicano. Então Jesus, ele fala que o publicano,
que era o mais ínfimo de todos, ele vai ao templo de Deus, e lá ele faz uma oração, e o próprio Jesus diz: o publicano foi justificado. Esse homem imperdoável, esse homem de altos pecados ou de grandes pecados, grande pecador, ele foi no templo e lá ele alcançou graça e misericórdia. Mas o fariseu, aquele que seguia as ordenanças, aquele que obedecia, aquele que jejuava, ele não recebeu graça do Senhor. Se a gente olhar para esta parábola, irmão, ela é talvez um pouco complexa, como eu disse. Ela oferece como é que eu vou explicar? Um antagonismo de ideia daquilo que a gente acredita e se aplica e até prega. Que nós pregamos e falamos que temos que nos aproximar de Deus. Nós pregamos e falamos que temos que obedecer a palavra de Deus. A Bíblia diz que nós devemos ser cumpridores da palavra, e é a verdade. Eu quero que você preste atenção e veja que este homem fariseu, ele não estava aqui com uma oração mentirosa. Talvez a visão, e é aqui que entra. O que esse homem tinha, o que diferenciava o fariseu do publicano, era a visão que eles tinham. O tema da mensagem de hoje é corrigindo a visão. Jesus estava corrigindo a visão daqueles homens que o cercavam. Aqueles homens, como a Bíblia diz aqui no início, que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e então desprezavam os outros. Aquele fariseu, ele acreditava em si mesmo, homem da lei, mas ele não foi justificado, não alcançou graça. E eu quero hoje falar de 3 diferenças, uma decorrente da outra. O que fez com que o fariseu não fosse atendido, mas o publicano sim. E a primeira e a principal, talvez aqui starta tudo e está aqui no tema da mensagem, é a visão. O fariseu e o publicano tinham visões diferentes do mundo e de si mesmos. O fariseu olhava para o mundo à luz das lentes da sua religiosidade. Mas o publicano olhava ao mundo à luz das lentes dos seus pecados. É como eu aqui com o meu óculos, né? Se eu tirar o óculos, não enxergo nada. Mas se eu colocar o óculos, então eu vejo bem. Mas se o meu óculos não estiver de acordo com a minha visão, ou ele estiver manchado, mesmo que eu coloque o óculos, a minha visão vai ficar deturpada. Eu não vou enxergar bem, eu não vou ver direito. A visão daqueles homens, a visão de mundo e a visão de si mesmos, porque o fariseu fazia grande distinção entre a sua classe e a dos outros, ladrões, corruptos, etc. Mas já o publicano não via essa diferença. Através da lente da religiosidade, o fariseu, porque ele era de fato tudo aquilo que ele dizia que era. Ele fazia de fato tudo aquilo que ele disse que fazia. Ele realmente jejuava, não era uma mentira, era uma verdade. Ele realmente seguia os preceitos, não era uma mentira, era uma verdade. Contextualizando para nós, ele estava sempre nos cultos, ele estava sempre na célula, ele estava sempre talvez no culto de oração. Ele era alguém que buscava obedecer os princípios de Deus e talvez obedecia com religiosidade mesmo, não era uma farsa. Ele não era um farsante, era de verdade. O problema do fariseu é que quando ele passou a aplicar-se nas coisas de Deus, quando ele passou a andar e seguir os princípios e valores de Deus, a sua visão ficou manchada, maculada. Ele começou a olhar para aqueles que ainda não andavam. Ele começou a olhar para aqueles que ainda não eram fiéis. Ele começou a olhar para aqueles que ainda não jejuavam. Ele começou a olhar para aqueles que ainda não sabiam o que ele sabia, que não aprenderam o que ele aprendeu, e passou a desprezá-los no seu coração, porque ele acreditava que ele era melhor.
Ele acreditava que ele era mais, ao ponto de, ao chegar diante de Deus, ele nem mesmo conseguiu humilhar-se ou arrepender-se do seu pecado, porque a sua religiosidade, a sua visão de si mesmo, era de alguém que não precisava pedir desculpas. A sua visão de si mesmo era de alguém que era bom demais. Ele chega diante de Deus no templo e ele começa a gabar-se daquilo que ele é. Ele começa a exaltar a si mesmo por aquilo que ele faz. Ele fica inebriado de si mesmo, a ponto de ele orar a Deus e sequer pedir de Deus graça e favor. Perceba uma oração desse homem. Ele só dizia: Senhor, eu te dou graças. No seu íntimo, olha que irmão. Não era uma oração aberta, em voz alta para impressionar ninguém, porque eu acredito que se ele fosse orar para impressionar as outras pessoas, não seria esta a sua oração. Porque quando nós oramos perto dos outros, nós não revelamos o nosso íntimo. Nós não revelamos o que está no nosso interior. Quando oramos em voz alta e sabemos que outros estão ouvindo, nós procuramos fazer orações que impressionem aqueles que nos ouvem. Eu quero impressionar. É que ele não estava tentando impressionar ninguém, porque era uma oração no seu íntimo. Era algo dele mesmo. Ele estava ali aproveitando de si o que ele tinha em si mesmo. Então ele orava no seu íntimo e regozijando-se por si mesmo. Ele disse: Senhor, obrigado. Obrigado porque eu não sou igual a esses outros homens. Obrigado, Deus, porque eu sou dizimista, eu dou o dízimo de tudo que tenho. Porque eu jejuo. Deus, eu sou tão bom, mas eu sou tão bom. Eu estou tão bom que olha, eu quase que nem preciso mais de você. Eu quase que nem preciso mais dos céus, eu quase que nem preciso mais de graça e favor, porque eu já sou bom. Eu já estou ótimo. A sua visão distorcida era o que ele via. A única coisa que ele via nele era o que ele estava fazendo. A única coisa que ele via nele era o que ele estava construindo, sem perceber a realidade que era a mesma. A sua realidade era a mesma realidade do publicano que se apresenta diante de Deus, nem coragem de levantar os olhos tem. Ele bate no peito e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Aos olhos do publicano ele era diferente, mas aos olhos de Deus não havia diferença. Aos olhos de Deus, o fariseu e o publicano são iguais. Aos olhos de Deus, porque Deus vê aquilo que é real, porque Deus vê aquilo que é verdade. Porque o publicano ou o fariseu ele fazia o que fazia porque a palavra de Deus que estava nele o impulsionava a fazer. Irmãos, uma visão distorcida pode nos levar a ter aí a segunda diferença, uma postura diferente, distorcida. Eles tiveram uma postura diferente assumida pela visão. O fariseu acreditava na sua autojustificação, o que o levava ao orgulho, mas o publicano buscava a justiça de Deus, o que o conduziu à humildade. O fariseu, ele acreditava tanto em si. O fariseu, ele acreditava tanto naquilo que ele fazia. Ele acreditava tanto naquilo que ele produzia, nos sacrifícios que ele fazia. Os sacrifícios que ele fazia, a obediência que ele oferecia, que ele dizia: eu faço tudo tão bem, eu sou tão bom. Então o seu coração se encheu de orgulho e de soberba, que ao chegar diante de Deus, ele só falava de si mesmo. Ele só olhava para si mesmo, e mais ainda,
passou a desprezar aos outros que não faziam o que ele fazia, ou que não era o que ele era, ou que não tinha o cargo que ele tinha. É quando nós passamos a olhar aquilo que fazemos, por Deus fazemos. Então começamos a acreditar que somos autossuficientes. É quando a gente não consegue mais olhar para nós mesmos e ver os pecados. Não conseguimos mais olhar para nós mesmos e nos arrepender daquilo que de fato somos, e às vezes nem mesmo ser gratos a Deus pela graça e o favor dele que se apresenta na nossa vida. Aquele homem fariseu, ele olhou para o publicano e disse: ainda bem, Deus, obrigado, Senhor, porque eu não sou como esse. Talvez ele deveria olhar e dizer: Senhor, eu nada tenho diferente desse, a não ser a graça e o favor do Senhor que está na minha vida, a não ser o poder do Senhor que se manifesta em mim, através de mim, a não ser a lei do Senhor que está no meu coração escrita e que me conduz por caminhos certos. No final de tudo, Jesus diz: os dois eram iguais, ações diferentes, decorrentes da mesma visão. Apenas orgulho ao olhar a visão, a postura do fariseu, mas o publicano humilhado, o publicano reconhecendo, o publicano pedindo a graça e o favor de Deus, porque ele sabia que tudo que ele era ainda era apenas um pecador. Irmão, perceba que Jesus, ele não está reprovando o fariseu por ser um fariseu. Embora nós temos, hoje em dia, ficou pejorativo, né? O fariseu é tido como hipócrita. O fariseu é quando a gente chama um crente, o crente fariseu, é aquele que diz que é, mas não é. Mas aqui é um fariseu que é fariseu e é de verdade, é fiel, jejua e faz tudo certinho. Porque Jesus não está criticando aqueles que obedecem. Jesus não está dizendo que não vale a pena obedecer. Não é isso. Ele está alertando para o perigo de o nosso coração ser invadido pelo orgulho, e nós queremos justiça com as nossas próprias mãos, acreditando que podemos justificar a nós mesmos e desprezarmos o favor de Deus, e desprezarmos a graça de Deus, porque não há graça a não ser no nosso Deus. Pega o fariseu, se tira a graça de Deus sobre a vida dele, se tira tudo que Deus fez na vida dele, então não sobra nada. Talvez sobra um homem pior do que o próprio publicano, porque o Senhor, ele olha e conhece aquilo que está de fato no nosso coração. Eu me lembro que uma vez preguei sobre esse mesmo texto aqui na igreja, faz muito tempo, não sei se alguém lembra. O tema da mensagem é: eu não sou assim. Era assim. Ainda bem que eu não sou assim. Era uma igreja pequenininha ainda, eu me lembro. E eu comecei a pregar e falei assim: irmão, hoje nós vamos à forra. Irmão, hoje nós vamos falar mal dos outros, irmão. O povo olhou para mim, salou um zoião assim. Deus que até se ajeitou na cadeira. Eu disse: irmão, porque fala a verdade, irmão. Tem uns irmãos fofoqueiros aí, não é verdade? Tinha uns que puxavam a cabeça assim: é verdade, conversavam então. É verdade, acho que até contava quem era os fofoqueiros já, né? É aquele fofoqueiro, irmão, ficava correndo atrás de fofoca, querendo saber da vida dos outros para contar. E eu trabalhando e depois disse assim: mas ainda bem que eu não, quem que não é assim? Ainda bem que eu não sou assim. Todo mundo levantava a mão. E dizia: agora, irmão, e tem uns outros aí, irmão. Tem uns outros, irmão, caloteiro, não tem, irmão? Compra e não paga, e eu sei, agora levanta muito, ainda bem que eu não sou assim. Umas mãos já não levantou. E Deus foi conduzindo. No momento da mensagem, até que no final eu disse: irmão, agora diga assim: ainda bem que eu não sou assim. E ninguém mais levantava a mão. Porque a gente julga o pecado dos outros maior do que o nosso. A gente julga o erro dos outros maior do que o nosso. E às vezes nos iludimos achando que porque Deus está nos usando para fazer alguma coisa, a gente é melhor do que alguém.
achando que porque eu pego o microfone e prego que Deus está mudando a vida de alguém, o Eduardo está fazendo alguma coisa. A gente se ilude, às vezes achando que Deus, só porque Deus me pegou lá do lamaçal do pecado, transformou a minha vida, restaurou a minha família, restaurou a minha casa, me colocou de pé, me deu um nome, agora eu sou o mesmo lá do início. Porque na essência permanece o mesmo homem frágil, pecador. Se não fosse a graça de Deus todos os dias, se não fosse o favor de Deus, tira Jesus de mim e veja o que sobra. Tira Jesus da igreja e veja o que sobra. Tira o Jesus da tua casa e veja o que sobra. Tira Jesus do teu ministério e veja o que sobra. O fariseu, ele achava que ele era alguém diferenciado, porque Deus o tinha escolhido para uma grande obra, mas não sabia ele a sua visão turva, não fazia, mas não o deixava enxergar e compreender que ele era o mesmo homem de quando Deus o encontrou lá na sarjeta. Na essência é o mesmo. Na essência continua igual. O dom e os talentos que temos é Deus quem nos deu. O favor de Deus que está sobre nós é dele. A vida que temos é dele. Mas o fariseu, ele olhava e ele dizia: olha como eu sou aplicado. Mas olha como eu sou dedicado. Mas olha como eu agora já tenho bons cargos. Olha o que Deus faz na vida da gente. Olha o que Deus fez na minha vida. Olha como eu oro e o demônio vai embora. Olha como alguém vem falar comigo e Deus me dá uma palavra de sabedoria e transforma a vida dessa pessoa. Olha como quando eu oro, Deus ouve a oração. Olha como agora a minha casa está direita. Olha como agora a minha vida está mudada. Olha como agora eu sou um homem, uma mulher de valor. E Deus está olhando. E na essência daquilo que somos, da carne que somos, não somos muito diferentes do publicano. Estamos aqui na igreja servindo a Deus. Estamos aqui domingo após o outro, terça-feira, culto de oração. Estamos aqui, estamos na célula, mas não temos nada diferente do que qualquer um outro que esteja em qualquer biqueira por aí, a não ser a graça e o favor de Deus que se revela na nossa vida. A diferença é Ele, é a graça dEle, é o favor dEle, é Ele quem faz. Eu prego aqui do altar, mas é Ele, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Somos nós não, porque eu não, mas as mulheres que dançaram aqui, e você ficou emocionado e tocou no teu coração. Não é porque as bailarinas dançaram bem apenas, treinaram e ensaiaram e pagaram o preço, mas é a glória, é o poder, é a unção de Deus que se revela através da dedicação daqueles que servem a Ele. Tira Jesus de mim. Tira Jesus de nós. Eu não vou querer orar mais. Tira o Espírito Santo de mim e não haverá uma palavra. Tira o Espírito Santo e o pregador fica calado. Tira o Espírito Santo e não há amor por almas. Porque, irmãos, amar almas não é natural. Não é natural. Se amamos alguém, e quando amamos, é porque o amor de Deus inunda o nosso coração, e nós somos envolvidos por esse amor, impulsionados por Ele. Então amamos o perdido, queremos resgatá-lo, mas é porque o amor de Deus está nos impulsionando a isso. Tire o amor de Deus, não ama mais. Tire a graça e o favor de Deus, e o pecado nos consumirá, e o pecado nos destruirá, e o pecado nos aniquilará. Se não fosse a graça e as misericórdias do Senhor, que se renovam a cada manhã,
não haveria Ieque Costeira. Não haveria ministério de louvor, não haveria ministério de dança, não haveria diaconato, diácono, diaconisa. Aquele homem fariseu, porque ele era aplicado, porque ele era dedicado, movido por Deus. Oh, irmão, a gente até quando obedece a Deus, olha aqui para mim, até quando obedece, sabe aquela obediência difícil? Sabe aquela obediência amarga? Sabe aquela obediência que a gente vai, mas, meu Deus, eu não acredito que eu tenho que fazer isso. Senhor, por que eu fui entrar nesse ministério de dança? Agora tem que ensaiar na quarta-feira à noite. Um frio. Senhor, por que eu fui aceitar esse ministério? Por que eu fui aceitar esse chamado? Sabe aquele dia difícil que a gente vem mesmo por conta do compromisso e da responsabilidade? A gente só tem um compromisso e uma responsabilidade porque Ele nos encontrou e nos chamou e nos deu um compromisso e uma responsabilidade. Mas tira Jesus, irmão, e a gente para de obedecer. Tira Jesus e a gente para de fazer tudo o que nós fazemos. Tira Jesus e o louvor não vai ser impactante. Na essência, o fariseu e o publicano eram iguais. Na essência, o fariseu e o publicano eram necessitados da graça e do favor de Deus. Na essência, se Deus não estivesse, como naquele dia o fariseu foi embora de mãos vazias, servindo a Deus, obedecendo a Deus, fazendo as coisas, jejuando, mas o seu coração orgulhoso e soberbo, eu não sei se você percebeu, mas em nenhum momento a oração daquele fariseu foi pedindo a graça e o favor de Deus na sua vida, porque ele achou que não precisava mais. Eu já estou fazendo, Deus já está me usando. Tem promessas de Deus na minha vida. Eu me lembro, eu acreditei nas promessas quanto tempo, achando porque Deus me deu uma promessa, eu podia ser do jeito que eu fosse. Deus deu a promessa, Ele vai cumprir, irmão. Muita gente morreu com promessa e ficou só na promessa. Muita gente viveu a vida aqui nessa terra recebendo promessas de Deus, planos de Deus, revelação de Deus, e ficou só no plano, na promessa e na revelação. Porque às vezes se ensoberbece com a revelação, se ensoberbece com o plano. Deus não pode nem contar o que vai fazer, senão já... Se Deus não estiver, se a unção, se o poder de Deus, o Espírito Santo de Deus não estiver ativo na minha vida, então eu não sou nada. Mas se o Espírito Santo de Deus estiver ativo na minha vida, então eu continuo sendo nada, porque Ele é tudo. Ele é quem faz, dele, por Ele e para Ele é que são todas as coisas. Ele quem opera, é Ele quem nos guarda. Eu estou aqui, nós passamos muitos anos ministério, mas só estou aqui porque Ele me protegeu em dias difíceis. Ele me levantou quando eu estava triste, Ele me animou quando eu estava desesperado, Ele me renovou a minha visão quando eu não enxergava mais. Ele me trouxe até aqui, me mantém e me sustenta. Se Deus me tirar Jesus hoje, amanhã já não tem mais nada. Amanhã já não tem mais nada. A visão distorcida trouxe uma postura diferente, errada, ações erradas decorrentes da visão, porque o fariseu diante de Deus apenas orgulhava-se e gabava-se de seus feitos, mas o publicano nem mesmo olhava para cima. Deus é o dono de tudo. Todos os talentos e dons e tudo o que fazemos e somos foi nos dado por Ele e é dele, nada é nosso. É uma honra, é um prazer, é uma alegria poder ser usado por Deus. Eu me sinto honrado por ser chamado por Deus e ser um pregador da sua palavra, e Ele usar este homem pequeno pecador,
e para ser cheio do seu Espírito Santo e levar a palavra de mudança de vida, de cura e de transformação, para que o sobrenatural dele acontecesse através da minha vida. Eu sou grato a Deus, é uma honra para mim, mas eu sou honrado com a presença de Deus. Porém, eu tenho que entender que a glória de tudo que acontece é do Senhor Jesus. Uma vez eu ia para o outro extremo. Alguém vinha falar comigo, dizia: pastor, que palavra. Pastor, Deus falou muito no meu coração. Eu ficava temeroso, eu disse: não, irmão, a glória é de Deus, a glória é de Deus, a glória é de Deus. Eu tinha medo. A gente não consegue às vezes entender o processo. Irmão, se Deus está te usando, se Deus está nos usando, a alegria que nós temos no coração é a nossa alegria. Eu estou aqui agora com esse microfone na mão, pregando a palavra de Deus, sentindo a presença de Deus. Que alegria, que favor imerecido, que prazer ser um pregador. E uma vez um homem falou, conversando com ele, alguém foi elogiá-lo, ele disse: irmão, muito obrigado, a alegria é minha. Ele disse: mas a glória é do Senhor. A alegria é minha. Não é problema nos alegrarmos em sermos usados por Deus. Não é problema, aliás, não é problema. Meu Deus, dar gratidão a Deus, dar glória a Deus, agradecer a Ele. Deus está me usando, glória a Deus. Logo eu, um pobre pecador, tem uma música que você está ouvindo, logo eu, um miserável, logo eu, que se me tirar Jesus hoje, amanhã eu já estou em alguma biqueira por aí. Logo eu. Conversava esses dias com alguém essa semana, lá no gabinete. E ele falou um pouquinho, 2, 3 palavrinhas, ele falou de política e já pulou. Tirou o vereador, chamou o pastor. Acontece sempre isso. Pastor, e falou da dificuldade dele, e dos problemas dele, e das lutas na carne que ele sofre. Disse: pastor, é muito difícil na minha condição. O meu desejo é forte, é uma luta todo dia, eu tenho que lutar todo dia. E eu vi os olhos dele, o sofrimento, a angústia. Eu disse: mas fica firme, porque Jesus vai te dar a vitória. Ele falou: pastor, eu tenho vencido um dia depois do outro. Eu oro a Deus todo dia, de manhã eu oro de novo, e amanhã eu oro de novo, para Deus me fazer vencer mais um dia. E todos os dias eu faço oração para aquele dia, porque a luta é grande, a minha dificuldade é muito grande. Eu falei: se eu te entendo. Ele falou: não entende, pastor. Eu falei: entendo, rapaz, eu entendo. Eu te entendo. Porque os pinhos na carne, cada um tem o seu. Eu falei para ele: mas todos nós. Eu falei para ele: sabe por que eu sou um pastor, cara? Sabe por que eu entrei no ministério, entrei de cabeça? E sabe por quê? Não é porque eu gosto só, não é porque Deus me chamou apenas, é porque eu sei quem eu sou, cara. Eu sei o que está aqui, eu sei que carne é essa. E eu sei que se eu não estiver em todo o tempo andando com Deus, servindo a Deus, se eu não estiver todos os dias totalmente envolvido nele, eu serei uma fraude. Eu vou errar, eu vou morrer, vão me matar, o diabo vai me matar, o inferno vai me matar. Eu sei que se eu não estiver todos os dias, porque eu ainda sei quem eu sou, e eu oro a Deus todos os dias que Ele não me deixe esquecer, para que eu não ache que eu posso sozinho fazer alguma coisa e me manter sozinho. Porque sem Deus não há diferença entre fariseu e publicano, entre fiel e não fiel. Sem Deus nós somos os mesmos, na mesma essência, um homem pecador, carente da graça de Deus. Precisamos pedir a Deus o seu colírio espiritual, para que tenhamos uma visão clara e discernimento preciso, para nos portarmos de uma forma certa diante de Deus, com o nosso coração rasgado. Fica de pé, irmão, em nome de Jesus.